nós, os agricultores, somos pessoas resistentes, persistentes, que estamos habituados aos rigores do tempo e aos caprichos da natureza, mas que temos a noção clara do nosso contributo para a resolução da crise. Porque produzimos com qualidade, porque trabalhamos com elevadas preocupações de segurança alimentar, porque produzimos bens transacionáveis que muito podem aliviar a fatura das importações de bens alimentares de mais de 3 mil milhões de euros, e queremos acreditar que o esforço, os sacrifícios que o Governo está a pedir aos portugueses valem a pena, que vale a pena trabalhar para ultrapassar esta crise em prol de um país que todos queremos que seja o nosso orgulho e o orgulho dos nossos filhos. Muito obrigado pela sua presença, Sr. Secretário de Estado. Caros associados, minhas senhoras e meus senhores, estamos na casa dos monges agrónomos de Cister, como os classificou Vieira Natividade. Os mosteiros eram, de facto, grandes centros agronómicos, onde se concentrava a ciência agrícola da época. Aliás, esse vultuoso capital de saber não era apenas o fruto da experimentação, do aperfeiçoamento das práticas tradicionais de cultivo, promovidas pelos conversos, mas era também o resultado da aplicação de estudos dos monges eruditos que os reuniam em preciosos códices, alguns deles verdadeiros monumentos da ciência agronómica, provindos da sua rede complexa, rede de abadias europeias, que se contaram por muitas centenas. A grande obra de lançamento das bases da agricultura em Alcobaça, e que marcou até aos dias de hoje, foi de facto feita pelos monges de Cister, que nos domínios doados por Afonso Henriques a Bernardo de Claraval, no de Alvar da Nacionalidade, procederam a arroteamentos, plantios, regularização de cursos de água, lavagem e fertilização de terras, num labor gigantesco que nos ficou como património e que ainda hoje é a marca da economia do nosso concelho. São Bernardo dizia que o trabalho agrícola deveria deixar de ser encarado como uma forma inferior de atividade, uma punição ou uma mortificação, mas que devia ser elevado na sua finalidade, tornando-se numa forma de atividade comparada à oração. Vieira Natividade, ele que conhecia bem a história e o esforço denodado desses monges, perguntava-se a si próprio se eles eram santos por serem agrónomos ou se eram agrónomos por serem santos. Passados séculos, a agricultura começa finalmente a deixar de ser considerada essa atividade penosa, sacrificada, difícil, para se constituir num desafio tecnológico, uma atividade nobre, saudável e imprescindível para a sociedade, como já o era então. Isto só para vos dizer que somos herdeiros de um precioso património agrícola que nos foi legado pelos monges, mas também legado por grandes figuras da ciência agronómica e que, sobretudo, foi projetado e consagrado em termos sociais por um muito expressivo movimento associativo desde o final do século XIX, de que a cooperativa também é herdeira natural. Mas disso vos falará o professor António Maduro, com mais conhecimento do que eu, especialista nos assuntos da evolução histórica da agricultura de Alcobaça. Este livro é assim, e o meu propósito, efetivamente, é introduzir aqui a apresentação do livro. Este livro é assim, para além de uma leitura ilustrada da saga de um percurso notável feito durante 80 anos pela cooperativa, é também uma homenagem a todo esse esforço, a todo esse legado que marcou definitivamente a história e a identidade do concelho de Alcobaça. Como digo na apresentação do livro, os factos mais importantes e marcantes da vida das comunidades raramente subsistem na memória para além da geração que os viveu. Foi com essa consciência que, assumindo essa responsabilidade também, decidimos preservar a herança histórica da cooperativa, recuperando os seus arquivos, toda a documentação histórica e elaborando um livro que agora se apresenta. Este livro tem, assim, como primeiro objetivo, trazer as memórias da cooperativa a lume, ao conhecimento público e possibilitar o aproveitamento riquíssimo das suas vivências, experiências e conhecimentos como base para redesenhar novos futuros.
A cooperativa, uma das primeiras e das maiores cooperativas do país, celebra agora o seu 80º aniversário. São 80 anos de um percurso marcante na vida das populações do concelho, marcante pelos resultados do trabalho em comum, marcante pela exemplaridade da sua atuação e pelo contributo que deu à projeção dos produtos agrícolas de Alcobaça. Alcobaça foi desde sempre um concelho eminentemente rural, com uma história ancestral de dedicação à agricultura, promovida, como disse, desde muito cedo pelos monges de Cister, e que ainda hoje retira grande parte do seu rendimento económico da agricultura, sempre marcada pela qualidade dos seus produtos, pela dinâmica dos seus produtores, pela projeção das suas formas inovadoras de cultivo, o que lhe valeu uma visibilidade notável em alguns períodos da sua história agrícola recente. A marca dos produtos agrícolas de Alcobaça foi projetada como ex-libris do concelho em todo o país, como produto único, de grande qualidade e de sabor incontornável. Não admira assim que o associativismo agrícola se tenha constituído como agregador de vontades e de saberes para enfrentar os desafios, as tarefas, os problemas e as crises tão intrínsecas a este setor de atividade. O associativismo, como disse, marcou a história da agricultura de Alcobaça a partir dos meados do século XIX. Nascida no seio do Sindicato Agrícola, em pleno Estado Novo, 1932, e herdeira de um capital social e humano notáveis, já então existentes no sindicato, a cooperativa teve um início de vida promissor, com uma enorme adesão de sócios nos primeiros anos, tornando-se assim rapidamente numa das maiores e mais importantes cooperativas agrícolas do país. Importante na dimensão, mas sobretudo importante pela sua vitalidade, pela sua capacidade de inovação, pela dinâmica que soube imprimir à sua missão e pela forma como soube interpretar o espírito e os valores cooperativos, sempre tão evidenciados durante a sua vida. A população da região de Alcobaça viveu com a cooperativa um dos mais exaltantes períodos de afirmação da vida comunitária agrícola. Um tempo em que o povo vivia com quase nada, cheio de tudo. Enraizada na comunidade, incrustada no dia-a-dia das populações, a cooperativa era o arrimo do povo para as enormes dificuldades de subsistência de muitas e numerosas famílias de pequenos agricultores. Ir à comparativa, como se dizia, que era o lugar onde se comprava, ir à comparativa ou ao sindicato, como muitos continuaram a dizer durante muito tempo, era um hábito da gestão doméstica, da pequena lavoura que aí encontrava abrigo para as suas dificuldades financeiras, as suas más colheitas e mesmo para as calamidades naturais. A cooperativa unia, reforçava laços entre as pessoas, gerava solidariedades, inspirava confianças mútuas, incentivava o respeito pela palavra dada, fomentava relações de proximidade numa demonstração de força e poder bem indicativos de um enorme capital social. Mas por detrás dessa força social, dessa proximidade telúrica, estiveram homens de grande estatura, com sólida cultura e vivência rurais, que souberam promover um espírito genuinamente social, solidário e cooperativo. É sempre assim. As organizações fortes constroem-se com lideranças fortes, com gestores de exceção, com condutores sociais adestrados, lúcidos do caminho, firmes na estratégia e profundamente humanizados no desempenho da sua função. Lembro aqui, entre muitos outros, dois grandes vultos da nossa cooperativa. Joaquim Ferreira Guimarães, gestor da cooperativa durante mais de 3 dezenas de anos, e José Emílio Raposo de Magalhães, seu primeiro presidente. Figuras de rara estirpe, que deixam um rastro indelével na história da cooperativa. Homens capazes de alterar o rumo das coisas e das sociedades, e que tão bem retratados ficam na saga da vida desta instituição que nos é contada com apurada mestria neste livro. Mas estas vivências, estas dinâmicas sociais muito intensas, também se desgastam com o passar do tempo. E a cooperativa, que nas últimas décadas entrou num definhamento financeiro, está, de facto, nesta altura, numa posição bem diferente. E este definhamento financeiro não foi resultado
de ter esmorecido a vontade na luta pela preservação do património humano e social, mas porque a dimensão ultrapassou a capacidade de controlo e a falta de dinâmica desgastou a vontade coletiva, a coesão, a solidariedade, que se terão esbatido à maneira que os problemas financeiros se avolumavam. De facto, o esforço financeiro exigido por alguns projetos e empreendimentos, a excessiva concessão de crédito aos associados, muito para além da capacidade existente, e a perda de controle de gestão na sua vasta rede de delegações, terão ditado o estrangulamento funcional e financeiro da cooperativa. Mas, embora abalada na sua aceitação social, nem por isso deixou de perder a simpatia e o afeto dos sócios. E depois de um processo de recuperação lento, a cooperativa volta a ser um fenómeno de simpatia, de equilíbrio financeiro e de dinâmica exemplar na prestação de serviços. A cooperativa, na senda do respeito à sua história, quer ser hoje um parceiro de corpo inteiro nos projetos de desenvolvimento rural, quer ser líder na dinamização do setor agrícola, apreciada pela sua capacidade de iniciativa, de propositura, assumindo um papel de difusor de informação, de conhecimento e de esperança. A sua história exige-o e a memória dos seus dirigentes merece-o. Uma palavra de gratidão e de homenagem a todos aqueles que a souberam construir, que a desenvolveram e que a geriram nas horas difíceis. Resta-nos uma palavra de agradecimento a todos quantos contribuíram direto e indiretamente para esta obra. Refiro-me em primeiro lugar ao Sr. Presidente da CASES, da Cooperativa António Sérgio, que desde logo se prontificou a colaborar neste programa das comemorações e que nos deixa no livro uma mensagem sintomática do valor do cooperativismo no mundo. Ao Sr. Presidente da CAP, G. João Machado, a quem deixamos aqui uma palavra de grande apreço e de solidariedade pelas lutas que tem travado no país e na Europa em favor da agricultura portuguesa e que deixa gravada neste livro também uma mensagem de grande esperança no futuro da agricultura. Ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Paulo Inácio, pelo acolhimento e empenho que sempre demonstrou em relação aos problemas da cooperativa e pelo expressivo contributo escrito que nos deixa, sinal de grande sensibilidade à valia da agricultura na economia do Conselho e do estímulo às associações agrícolas no seu fortalecimento e desenvolvimento. E ao Sr. Diretor do Mosteiro, de Santa Maria de Alcoaça, Professor Dr. Jorge Sampaio, pela cedência graciosa de imagens, de tapeçarias sobre a vida rural do espólio do Mosteiro, que muito vieram a enriquecer a ilustração deste livro e que traduzem uma sintonia perfeita entre a missão de desenvolvimento da agricultura por parte da cooperativa com as tradições de Cister. E aos autores, finalmente, ao Professor Dr. António Maduro, pelo capítulo introdutório que teve a amabilidade de escrever sobre a herança agrária cisterciense e que também retrata a emergência desse movimento associativo no final do século XIX, e ao Dr. Luís Pereira, que aceitou o nosso repto para escrever esta obra. Autor já consagrado por muitas outras publicações na área da história da Alcobaça, das suas instituições, acontecimentos e características civilizacionais mais relevantes, desenvolveu aqui um trabalho esforçado e digno do maior relevo, desde a seleção de milhares de documentos até às tarefas de pesquisa, recolha de material fotográfico, finalizadas numa minuciosa arquitetura de redação do livro. O Dr. Luís Pereira, mais uma vez, comprovou o seu profissionalismo, o seu empenho denodado na salvaguarda do património histórico e social da Alcobaça. E, finalmente, uma palavra para os empregados da cooperativa, que, de forma empenhada, também se contribuíram no que puderam para este livro e que se encontram num processo intensivo de aquisição de conhecimentos e competências, na busca da qualidade e da excelência, preparando-se assim para carregar sobre si a projeção de um legado incontornável de união na história da agricultura da Alcobaça, assumindo eles também as práticas dos valores e dos princípios cooperativos. A todos os nossos sinceros agradecimentos.